Olá, muito boa noite, queridos amigos. Estamos começando mais um programa Eclésia aqui na Rede Século XXI. Eu sou o diácono Eric Módulo. Estamos reunidos aqui mais uma semana, graças a Deus, para a gente discutir um assunto interessante. Aliás, esse assunto começamos a conversar na semana passada, na primeira parte de um programa que dedicamos sobre os estudos relacionados ao livro do Apocalipse. Como devemos ler o livro do Apocalipse, né? Se você perdeu a primeira parte, sugiro que você entre no nosso site, no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br. Lá você pode acessar o programa da semana passada, a primeira parte dessa discussão interessante, que agora continuaremos a segunda parte, portanto, desses estudos. Quero dar boa noite ao nosso convidado especial, Dom José Francisco Falcão de Barros, que está aqui do meu lado. Bem-vindo, Dom José, mais uma vez, uma alegria ter o senhor aqui conosco. Obrigado, boa noite, diácono Eric, boa noite, Padre Wander, boa noite, telespectadores, uma alegria estar aqui de novo. O Padre Wander Maia também está aqui conosco para nos ajudar nessa discussão interessante. Boa noite, Padre Wander. Boa noite, Eric, boa noite, Dom José, boa noite, amigos. Realmente é muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Bom, eu já adianto, né? Na semana passada a conversa foi bem interessante, o tempo voou, imagino que isso vai acontecer hoje de novo, porque quando a conversa está boa, o tempo voa. O Dom José contou pra gente na semana passada, nos lembrou, né, que ele tem um estudo sobre o livro do Apocalipse, está disponível no YouTube, né? Hoje, como a busca é muito fácil, se colocar o nome do Dom José Falcão, mais a palavra Apocalipse, já é possível encontrar uma série de aulas. Mas como é que chama o conteúdo completo que o senhor deixou lá no YouTube, Dom José? Força de Deus é o nome, digamos assim, da página do YouTube, onde só tem os vídeos que eu gravei como bispo auxiliar no estudo da Bíblia desde novembro de 2011, o ano que eu fui nomeado bispo auxiliar. Estudamos a Palavra de Deus todos os sábados lá em Brasília. E desses 216 vídeos, desejo que vocês assistam a todos, mas 50 e poucos vídeos de 1 hora de duração são dedicados ao estudo do Apocalipse, versículo por versículo. Então basta digitar Força de Deus por Dom José Francisco Falcão. Entre lá, inscreva-se, porque sua inscrição é muito importante, e os vídeos estão todos lá gratuitos. E não apenas isso, nós já estudamos o livro do Gênesis, versículo por versículo, além de muitos outros assuntos interessantes. Então, youtube.com, Força de Deus por Dom José Francisco Falcão. Legal, fica aqui a dica aí de estudo, muito interessante, para continuar a estudar, a aprofundar esses assuntos relacionados ao Apocalipse e esses outros. Mas o Padre Wander também tem se dedicado ao estudo do Apocalipse. Padre Wander, o senhor também lá no YouTube tem um material, algumas lives que o senhor fez, e eu acredito que o senhor ainda está fazendo, né? O senhor tem muito chão pela frente ainda. O senhor podia nos ajudar a encontrar esse material, a divulgar esse material para que a gente se encontre lá no YouTube? Sim, Eric, Dom José, na verdade as minhas lives não são um estudo sistemático sobre o Apocalipse, uma exegese profunda, mas o que eu fiz? Uma série de lives, temos 18 lives, que é quase que um retiro espiritual. Fizemos uma interpretação, Dom José, mais escatológico-espiritual do Apocalipse. Acho que ficou bastante interessante, são 18 lives, e bem simples, vão lá para o YouTube, Padre Wander de Jesus Maia. O canal Padre Wander de Jesus Maia. Padre Wander de Jesus Maia. Que é o nome do senhor e fácil encontrar lá. Já está lá. Pronto, recado dado. Continuando então a nossa conversa, a nossa discussão, o nosso aprendizado aqui com o Dom José e com o Padre Wander, eu vou direto a um assunto que passamos, né, rapidamente na semana passada, mas queria começar com ele, que eu acho que é uma dúvida, ou talvez um temor recorrente para que as pessoas que acabam procurando ler o Apocalipse e acabam não tendo condições de discernir ou aprofundar no livro como a igreja ensina. Dom José, Padre Wander, o livro do Apocalipse, primeiro, é um livro que deve nos causar medo? E depois, é um livro que se trata do fim do mundo? Quem lê o Apocalipse tem condições de saber quando o mundo vai acabar? Foram 4 perguntas, né, Padre Wander? A primeira pergunta, se é um livro que deve causar medo. Se nós nos lembrarmos da frase de Jesus, existe um medo bom. E o medo bom, e a gente deve ter sempre medo, esse medo, está nas seguintes palavras de Jesus: não tem mais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que tem o poder de precipitar o corpo e a alma no fogo da geena. Rigorosamente falando, o único que tem o poder de precipitar a minha alma no fogo da geena sou eu.
Por outro lado, os padres da igreja enxergam aí também o respeito que a gente deve ter, nem superestimá-lo, nem subestimá-lo, mas aquele que é o principal interessado na nossa condenação eterna. Aquele que em Apocalipse 12:12 se diz: ó terra, cuidado, porque o demônio partiu para vós cheio de grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Existe um medo bom. O medo de perder o céu e de ir para o inferno. O medo de ofender a Deus. O medo de cair em pecado mortal e permanecer nele. E dado que o Apocalipse tem como protagonista o demônio, inimigo do gênero humano, o principal interessado em varrer com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu. E o que são as estrelas do céu que são varridas com a sua cauda? São os santos. Pai nosso que estás nos céus, quem vive em santidade, mesmo estando na terra, mas já pertence ao céu. Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Buscai as coisas do alto, Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3. Quando o demônio com sua cauda varre essa terça parte das estrelas do céu, isso significa que ele consegue tirar o brilho de santidade dessas estrelas. E não são apenas os anjos decaídos, mas também os filhos de Deus que caem na desgraça. Aqueles que foram vistos pelos pastorinhos na visão do inferno, Lúcia, Jacinto e Francisco. As almas que caem constantemente. Portanto, é um livro, sim, que deve causar... Mas este medo, não medo de Deus. Tem medo de Deus quem está no pecado. Vieste aqui para arruinar-nos, sei quem tu és, o santo de Deus. O sem vergonha do demônio aí tem medo de Jesus. Mas não é esse medo. Existe um medo bom, esse de que fala Jesus. Depois, Jesus disse, quanto ao dia e a hora, não sabeis. Jesus não disse. Nem o Filho do Homem sabe. Jesus falou até de si, não no sentido de que ele não é Deus, mas no sentido de que, enquanto Filho do Homem, enquanto servo, eu não recebi a missão de revelar isso para vocês. Então, como verbo encarnado, eu sei, mas eu não digo para vocês. Por isso, o Filho do Homem não sabe. Então, ninguém sabe os tempos e os momentos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, antes de Jesus subir ao céu. Não compete a vocês saber os tempos e os momentos. Então é um livro de esperança, é um livro de gozo, é um livro de fortalecimento na fé, é um livro que, com relação à motivação, ele deve ser lido de trás para frente. Por exemplo, aquele que atesta essas coisas diz, sim, eu venho depressa. Amém, vem Senhor Jesus. Aqui está a principal motivação para você ler o Apocalipse com extrema alegria, com sumo júbilo, com uma serenidade tremenda. É um livro que trata de confrontos? É. É um livro que trata de embates? É. É um livro que descreve os demônios como gafanhotos preparados para a guerra, com capacetes, com caudas, com chifres? É. Sim, é. Uma descrição fantasmagórica do poder das trevas que não pode ser nem superestimada nem subestimada, mas é uma realidade que está presente no mundo, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares. É essencialmente um livro de luta, de batalha, o que descreve a nossa vida terrena. No âmbito espiritual, uma batalha está em andamento e não adianta pagão ou cristão negar isso, é um fato. Agora, no âmbito visível, essa batalha, do ponto de vista corporal, sensível, ela é descrita nessa linguagem e ninguém deve se apavorar, porque o desfecho da história está nas mãos do Senhor. Ele é aquele, Atos capítulo 1, versículo 8, aquele que era, aquele que é, aquele que vem. Jesus Cristo é o mesmo, diz a carta aos Hebreus, antes, hoje e por toda a eternidade. Pois bem, ele é quem tem as chaves da história. O Apocalipse diz, ele fecha e ninguém abre. Ele abre e ninguém fecha. Portanto, é uma fé muito bonita na providência divina. E não estamos sozinhos, nós estamos cercados por essa nuvem de testemunhas. Nós temos o auxílio de São Miguel Arcanjo e dos seus anjos, Apocalipse capítulo 12. Nós temos o concurso da providência divina, nós temos o Cordeiro que está imolado de pé, sentado de pé à direita do Pai, na glória sendo adorado, e ele que assiste, que conduz os acontecimentos da história. É um livro fundamentalmente de alegria, de paz, de gozo e de uma esperança inabalável. Padre Wander, o senhor já ouviu muitas pessoas com esse tipo de dúvida? Por exemplo, a questão do Armagedon, né? Está citado a questão do julgamento definitivo no capítulo 16.
Se trata ali de uma previsão de tragédias para toda a humanidade? Então, Eric, olha, uma maravilha ouvir Dom José expondo isto. Porque com fé católica, fé decidida católica, com clareza e levanta o sentido de vigilância, de conversão, de revisão da própria vida. Interessante que o mistério do anúncio do reino dos céus, o chamado à conversão, é mistério de luz, não de trevas. É o mistério de luz. Eu sou a luz do mundo. Aquele que caminha em mim não anda nas trevas. Agora, o que acontece é que a própria imagem do Armagedon, do vale do triunfo de Deus sobre todo o mal, sobre todo o poder, sobre toda a potestade, sobre toda a subjugação dos seus santos e da sua casa, a imagem do Armagedon, Dom José comentava um pouco conosco e depois ele poderia completar a grandeza de tudo que se passou naquele vale, porque sempre foi um vale decisivo para Israel, ali se travou grandes batalhas. E a imagem do ungido que morre lá, né, Dom José, o grande Josias. Josias, ele não morre dentro do vale ainda porque ele é recolhido ao palácio imperial, mas ele é ferido de morte no vale de Meguido. Bom, Eric, a mensagem é: todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Para mim, esse é o grande, dentro de tudo, foi uma maravilha ouvir Dom José, no fundo é isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo, com provações, com dificuldades, com calúnias, com perseguições. O pico da bem-aventurança anunciada por Nosso Senhor lá no Monte das Bem-aventuranças, no Har HaOsher, quando ele fala exatamente isso. Felizes sereis vós quando vos perseguirem, quando irem para cima com tudo, seja o demônio, seja o que ele se utilizar para irem para cima de vós. Alegrai-vos, exultai, porque no céu está guardada a vossa recompensa. Aquela multidão dos anjos dos santos que não se podia contar. O que eu vejo é que a grande expectativa que o Apocalipse cria é que vai ser revelada a glória dos filhos de Deus, no triunfo final de tudo isso. E quando aquele último, né, Dom José, aquele último Armagedon, aquela última batalha que nós não sabemos quando vier, Deus fortalecerá os seus eleitos, que nele confiarem. Como diz o Tedeum, né, Dom José? Eu sei em quem eu pus minha confiança, eu sei que eu não serei desiludido, eu não serei confundido. Eu só te peço, Senhor Eric, que diante da exigência das provações, diante das situações que vão se abrindo, diante da guerra espiritual que cresce, fortalece, Senhor, a minha fidelidade. Se una a Nossa Senhora, não descuide do depósito da fé, não leve, como foi tão bem posto, não leve uma vida cristã pelas metades, isso não funciona em nenhum tempo, até porque Deus não se revela, Ele não faz o Apocalipse para aquele que não se abre a Ele, não quer se entregar de todo o coração, Eric. Então, no fundo, a mensagem do Apocalipse é tão divina, tão de gozo, como falou Dom José, tão de alegria, que no fundo, o final descortina o Apocalipse. Nós vivemos para qual sentido, né, Dom José? Em cada Santa Missa. É para a vinda dele um dia. E quer dizer, se nós formos chamados antes, e aí iremos à sua presença, mas no fundo reina, Senhor, estabelece o seu reinado. Nós celebrávamos há uns tempos, quando você celebra Santo Inácio de Loyola, e você diz tudo para a maior glória de Deus. E o próprio São José Maria dizia muito isso, a Deus toda a glória. Para mim esse é o fim último do Apocalipse, Eric. Não sei o que Dom José poderia nos ajudar, mas para mim está aqui. Se a minha vida está escondida com Cristo em Deus, eu espero a sua manifestação plena. Seja na minha morte, né, Dom José? Seja no fim dos tempos. Com aquele capítulo que tão bem explicado, né, Eric, né, Dom José? Foi o único ponto, o único dado que a natureza humana não foi comunicada pela natureza divina, né, Dom José? Na comunicação de idiomas. Sua natureza divina não informou a natureza humana do dia da sua volta. Do dia da sua volta. Mas certo, Eric, que o amor espera, o amor aguarda, o amor vigia. O amor não fica sentado para ver a coisa acabar em ruína, não, né, Dom José? Bom, então, Dom José, para que fique claro, essa é a questão do Armagedon. Nessa discussão, quando a gente vai aprender sobre isso, a gente tem que olhar para uma referência também geográfica? Não. Obviamente que São João é fruto de um contexto. Ele é um judeu que conhece muito bem a geografia da Terra Santa e a história da Terra Santa.
o Vale de Megido, o Armagedon, o Armegido em português, mas o Vale de Megido, lá aconteceram batalhas importantes para Israel, tanto de vitórias como também de derrotas. É um lugar estratégico para qualquer exército que pretenda invadir Israel do norte, vindo do Líbano, vindo da Síria, vindo da Babilônia, etc., vindo de qualquer país do norte. E também é uma região muito bonita e muito cobiçada do ponto de vista da agricultura e da pecuária. Então, Israel, tanto o Reino Unificado, Davi e Salomão, viam naquela parte muito cobiçada por causa do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é uma fonte de bênçãos, de dádivas para a agricultura e para a pecuária. E era um lugar que tinha que ser muito bem vigiado. E lógico, os povos vizinhos a Israel, sobretudo os do norte, que cobiçavam aquela terra e que eram inimigos de Israel, era muito plausível que qualquer batalha acontecesse ali. E, de fato, elas aconteceram. Então, o vidente vislumbra na batalha final que vai acontecer, eu repito, Apocalipse 12:12. O demônio partiu cheio de grande fúria, porque sabe que pouco tempo lhe resta. O próprio Apocalipse diz que, na batalha contra Og e Magog, são personagens do Antigo Testamento que eram chefes de reinos que se insurgiam contra Israel. Essas palavras, essas figuras não lendárias, mas históricas do Antigo Testamento são colocadas como aqueles que lideram o exército de Satanás. Então, essa batalha, ela não é geográfica. Ela ultrapassa, aliás, até o physis e entra em caráter sobrenatural. Nós temos anjos da guarda, nós temos anjos que governam cidades, ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Tiatira. Nós temos também anjos que governam países. Lembre-se que em Portugal, antes de Nossa Senhora aparecer aos pastorinhos, o anjo de Portugal apareceu aos 3 pastores. Então, cada pessoa tem seu anjo da guarda. Muito provavelmente, numa família de 5 pessoas, ou 2 ou 3 pessoas, um desses anjos deve ser o líder. Toda cidade tem o seu anjo, isso tem fundamento também no livro do Apocalipse. Cada país tem o seu anjo. Eu lhes pergunto, cada continente também tem o seu anjo? Não está excluída a possibilidade. Porque nós temos na hierarquia angélica 10 categorias. Temos anjos da guarda, temos querubins, temos serafins, temos arcanjos, temos principados, temos tronos, temos potestades e assim por diante. E eles estão verdadeiramente empenhados nesta batalha que já está em andamento. Portanto, o Armagedon já está acontecendo agora. O Armagedon já está em ato. Estamos vivendo esses tempos que são últimos. É claro que é preciso ultrapassar o caráter material de um vale que São João vislumbrou, baseado na história de Israel, e transpô-lo para todas as épocas, para todos os ambientes, para todas as pessoas, não esquecendo que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso. O senhor citou aí na sua explicação, Dom José, algumas das igrejas, né, que São João escreve no início. Por que será que ele começa escrevendo para essas igrejas? Perfeito. A grande pergunta é, nós temos uma Ásia Menor que hoje, grosso modo, é um pouco mais do que a atual Turquia. Mas é essencialmente hoje a Turquia. É um país grande, não é tão grande como o Brasil, mas é um país enorme. E a grande pergunta é, havia igrejas tão famosas e até mais famosas do que essas 7 que aparecem? Perge, Colossos, Mileto, Antioquia da Pisídia e a própria cidade de Tarso, onde nasceu São Paulo. Pergunta, por que essas não entraram nessas 7 igrejas? E por que somente Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Esmirna? Se bem que Esmirna hoje tem quase 2 milhões de habitantes. Éfeso, dessas daqui, a maior hoje é Esmirna, sem dúvida alguma. Depois vem Filadélfia, Éfeso, etc. Mas por que essas 7? Primeiro, o septenário, que é muito caro para a literatura apocalíptica. 7
é um dos números que tem um carregado simbolismo na literatura apocalíptica. E cito alguns: 3, 7, 10, 12 e 1000. 3, que é a figura perfeita, a Santíssima Trindade. 7 é o número perfeito, 7 dons do Espírito Santo, 7 cartas do Apocalipse, 7 igrejas do Apocalipse, 7 anjos do Apocalipse, 7 taças, 7 selos, 7 trombetas. Depois nós temos o 10, que é o número, digamos assim, que chega perto da perfeição e totaliza, por assim dizer, um ciclo. Daí vem 40 anos, 4 vezes 10. Daí você vem 70 anos, 40 anos, que é um número caro também para o Salmo 94, desgostou-me aquela raça, aí eu disse, eis um povo transviado. Depois você tem 12, que é o número das tribos de Israel, número dos apóstolos, 144 mil, 12 vezes 12 vezes 1000, 12 tribos de Israel com 12 apóstolos vezes 1000. 1000 significa multidão. Então, o Apocalipse trabalha muito com números. Então, 7 é a plenitude, é a totalidade, é uma espécie de amostra da situação da igreja primitiva na Ásia Menor. E outra razão é que a problemática de cada uma dessas igrejas, de certa forma, é uma síntese dos desafios que a igreja, não só na Ásia Menor, mas também no Oriente Médio, lá em Israel, lá no Egito, Alexandria, lá em Antioquia da Síria, estão vivendo. Então, essas 7 igrejas são escolhidas pelo apóstolo para sintetizar alegrias e tristezas, desafios, fragilidades, mas também potencialidades de uma igreja que está sendo acossada pelas filosofias e também pelo paganismo e pela tentação de entregar os pontos, de se fragilizar, de desanimar na fé. E isso, e a análise de cada carta dirigida às igrejas mostra, são igrejas que representam o todo da igreja, que é muito mais do que a Ásia Menor. Padre Wander, na história, na literatura cristã, a gente encontra alguma referência a olhar essas 7 igrejas como se a gente pudesse olhar para cada uma delas e pensar uma etapa ou um desafio que a igreja viveu ao longo de 2000 anos? Sim. Olha, que há uma leitura muito boa. Há uma sociedade composta pelos jesuítas que se dedicaram às ciências, é chamada de Sociedade Bolandite. Foi muito valorizada no passado, não sei em que momento está hoje, mas a Sociedade Bolandite, quando analisou os escritos desse sacerdote austro-alemão, o padre Bartolomeu Holshauser, já venerável, já serve, as suas virtudes heróicas já foram comprovadas. Eles disseram uma coisa que, vindo de quem veio, vindo dos jesuítas que eles eram, altamente doutos, altamente piedosos, tem peso. Eles disseram que todas as análises feitas sobre o Apocalipse até então, diante da análise do padre Holshauser, ficavam totalmente minguadas. Eles usaram até um termo um pouco mais forte do que isso, mas eu vou usar a palavra minguada. O que era o entendimento do Eric, Dom José, nossos amigos? O que era o entendimento do padre Bartolomeu? Cada uma das igrejas correspondeu a um período da história da salvação. E nós estamos no período da quinta igreja, no período da igreja de Sardes, que começou com a Revolução Protestante, e vai até o encerramento de um ciclo, num corte no tempo, não o fim do mundo, mas um corte no tempo, onde vai cessar o período de estragamento, de paganização, e vai haver um reflorescimento da fé. Ele tinha esse entendimento. Quando você compara com a leitura que ele faz, a carta a Sardes, Eric Dom José, é surpreendente, impacta. Precisa ter a leitura que ele faz numa mão, é uma pena que eu não trouxe aqui, e precisa ter o texto de Sardes na outra. Impacta. Parece que ele está fazendo a leitura de forma fulminante e todos os elementos, o esfriamento por um lado, a aprovação, a purificação, depois um reflorescimento, depois o declínio novamente e, enfim, a passagem para um próximo tempo, porque aí assim ele diz o seguinte, Dom José, ele fala que estamos na quinta igreja, que Sardes começou com a Revolução Protestante e vai se esticar até um determinado momento.
que dará lugar à sexta igreja, que é o fim desse tempo de paganização. Ele tinha que ter muito cuidado para não cair no milenarismo e um reflorescimento na fé. E a sétima igreja, aí o advento definitivo do anticristo e a volta do Senhor. Quanto às outras, eu acho que você não encontra tantos elementos tão fulminantes, Dom José, mas quanto à quinta igreja, Sardes, quando você compara com o texto que ele escreveu já há séculos, impacta, Eric. Interessante, muito interessante. Impacta. Né? E aí a sociedade Bolandite, os jesuítas diziam que no entendimento deles, guardado por uma ótica, não cobre todo o perímetro, como Dom José deu já uma bibliografia para nós, mas guardada uma ótica escatológica, não exegética, guardada a ótica escatológica, eles tinham o entendimento que foi a mais perfeita interpretação do livro do Apocalipse. Só que ele não terminou, Eric, Dom José, ele não terminou. Ele foi até o capítulo 15 na interpretação do Apocalipse. E quando ele para no Apocalipse, no capítulo 15, e o questionam por que ele parava, ele disse, porque tudo o que tinha que ser dito já foi dito. Já não digo mais nada. Então estamos na quinta era do Apocalipse de São João, segundo a leitura desse excelente mestre de fé. Interessante, muito interessante essa abordagem. Bom, a gente precisa ir para o intervalo, Dom José, mas antes de ir para o intervalo, o senhor citou agora há pouco a questão das 12 tribos de Israel, vezes 1.000, e o entendimento dos 144.000, que é um desses números que o Apocalipse apresenta. Queria que o senhor aproveitasse aqui a oportunidade e direcionasse os nossos amigos telespectadores que, de repente, caíram em alguma lorota de alguma seita e que interpretações fundamentalistas que vão dizer assim, olha, só 144.000 pessoas serão salvos e assim por diante. Como é que a gente deve encarar essa leitura, esse entendimento? E se alguém ainda tem dificuldade com isso, como é que o senhor recomenda para sair dessa mentira? Primeiro, uma piada. Mas uma piada que aconteceu realmente quando era padre lá em Palmeira dos Índios. Um fulano de uma determinada seita que insistia nessa interpretação literal, chegou e disse, ô Padre Chico, chamou de Padre Chico, mas olha, nossa religião considera que somente o número dos eleitos é 144.000, Apocalipse, capítulo 7, versículo 4, ouvi então o número dos assinalados, 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois o texto continua citando de cada tribo, não é? 12.000, 12.000, 12.000, 12.000, 12.000, até 144.000. Aí eu disse, diga-me, quantos fiéis tem a sua denominação só no Brasil? Nós somos 500.000. Eu disse, veja bem, 500.000 menos 144, eu acho que dá 366, não, 366, né? Então quer dizer que 366 só da sua religião vão para os quitos dos infernos. E talvez você vá junto, né? É claro que a conversa parou por aí, né? Ele dificilmente falou mais comigo, só bom dia, bom dia, bom dia. Eu fui um pouco debochado, depois eu me confessei, é verdade, já padre, eu não devia ter sido tão incisivo. Agora, pelo amor de Deus, quando você chega a absolutizar um livro que é cheio de simbolismo, e o padre Wander leu aqui, simbolismo é a palavra-chave, por favor, Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, eis o simbolismo das 7 estrelas. Estamos diante de 7 estrelas, estamos diante de 7 igrejas, estamos diante de 7 selos, de 7 taças, de 7 trombetas e de 144.000. 144.000 é um número que é o resultado da multiplicação de 12, que é um número caro para Israel, as 12 tribos de Israel. 12 é um número caro para a igreja, os 12 apóstolos. Jesus não quis se acercar de menos de 12, nem de mais de 12, justamente para mostrar que a igreja é a continuação do antigo Israel. A igreja nasceu no seio da história de Israel. E Jesus fala do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus que é Santíssima Trindade é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Se os judeus não acreditam na Santíssima Trindade, é outro problema. Não é? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Então, 144.000 significa a totalidade das tribos de Israel, a síntese de Israel, o antigo povo de Deus, 12 apóstolos. A síntese da igreja, 1000 significa multidão.
Então nós temos aqui um simbolismo que significa atenção. Depois disso, vinha uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda nação, tribo, povo e língua. Se o próprio texto diz uma multidão que ninguém podia contar, significa que é algo muito maior do que 144 mil, porque 144 mil você conta. Verdade. E multidão que não consegue contar é muito mais do que 144 mil. Portanto, cuidado, em nome de Cristo, para não absolutizar aquilo que foi colocado em linguagem cifrada, em linguagem simbólica. E os 144 mil de Apocalipse, capítulo 7, versículo 4, 144 mil assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. Atenção, dos filhos de Israel. Ele cita somente as 12 tribos. E, aliás, nem cita a tribo de Dan, que é substituída por Manassés, filho de José, porque Dan caiu na idolatria. E a terra de Dan foi escolhida por Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte, para a prática idolátrica. Então os cristãos o que foi que fizeram? Pegaram os 12 filhos de Jacó, Israel, citados no capítulo 49, a bênção de Jacó para os seus filhos. Dan está lá. Só que sabe o que é que Jacó diz, Israel diz a respeito de Dan? É uma serpente que vai picar o calcanhar do cavalo e ele vai cair. Profecia misteriosa que a gente só vai entender quando o próprio Dan, depois que a terra for tomada no tempo de Josué e pegar o seu pedacinho de terra, ele vai praticar a idolatria. Então essa tribo para os cristãos foi banida. Então, aqui, por favor, reparem, da tribo de Judá, 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Neftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, não aparece Gade, da tribo de Simeão, 12 mil, da de Levi, 12 mil, da Isacar, 12 mil, da tribo de Zabulão, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil. Dan não aparece. Aqui nós temos uma descontinuidade. Isto é, a igreja tem já um propósito claro de banir aquilo que o Império Romano tanto desejava, que era a idolatria. E a idolatria mais horrenda, que é a idolatria do Estado. A idolatria as duas bestas que estão a serviço do dragão, quem são? O Império Romano e o culto imperial. Isto é, o Império Romano, a instituição, o culto imperial. O império é infalível, o império é divino e o seu imperador é Deus. Por isso, Jesus, quando é lícito ou não pagar o imposto a César, Mateus capítulo 22. Aí Jesus diz, pega essa moeda, de quem é essa imagem e essa inscrição? Eles disseram de César. Olha a resposta educada de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas a gente só entende a grandeza dessa afirmação quando a gente vai num museu, e pega uma moeda no tempo de Jesus com a imagem de César. Do outro tem o rosto dele, a efígie dele, e do outro lado tem uma frase, Divus et Pontifex Maximus. Ou seja, pontífice e divino. Máximo e divino pontífice. Divino. Jesus diz divino não. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vocês não divinizem nem o império, nem o imperador. Então, aqui as coisas se unem. Muito interessante. O senhor quer completar alguma coisa, Padre Wander? Está perfeito. Então vamos para o intervalo. Olha, a gente vai ter mais um bloco. Eu queria entrar nas questões ainda. Muitas questões eu gostaria de entrar. Mas vou perguntar no próximo bloco sobre os cavaleiros do Apocalipse e também se há alguma passagem no livro do Apocalipse que dá embasamento ao culto aos santos, né, na tradição católica. Vamos para o intervalo, a gente volta já já.